Muito bem. Faremos a correção das aulas 3 e 4 para quem perdeu. Ler e estudar uma notícia sobre o uso do plástico. Nós conversamos bastante. A professora mandou várias videoaulas. Primeiro passo, leitura do texto. Gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico. Essa leitura é de uma reportagem que fala sobre uma gincana e as etapas para que as crianças pudessem aprender e começar a se conscientizar sobre o uso abusivo do plástico, certo? Após a leitura da reportagem, nós temos a questão 3, compreendendo o texto e elaborando verbetes de curiosidades. Mas primeiro nós temos algumas questõezinhas a responder. Na 3A, qual é o tema central da notícia? O tema central da notícia é o consumo de plástico. B. Releia o texto e escreva um significado para cada palavra destacada. Se necessário, procure no dicionário. Então, dentro do contexto, o que significa a palavra refletir? Oculto, equivalente, desenfreado. Refletir, pensar sobre algo. Oculto, escondido. Equivalente, referente, parecido. Desenfreado, sem limites. Se você não fugiu da ideia, mas colocou palavras diferentes, não tem problema. C. Como a pesquisa se relaciona com a atividade 1 da primeira aula que fizemos? Então, lá na primeira aula, vocês deveriam relacionar com a notícia atual. Espera-se que os estudantes consigam perceber que a maioria dos brinquedos deles é feita de plástico e que eles vêm consumindo cada vez mais esse material. Então, esse é o esperado para essa questão. Que vocês percebam a utilização grande desse material e que, no caso, percebam que vocês têm muitos materiais muitos brinquedos desse material plástico que é tão nocivo para o meio ambiente. Marque V para verdadeiro e F para falso, de acordo com as informações da notícia. A primeira é verdadeira. A pandemia, provocada pela Covid-19, mudou a vida das famílias em todo o mundo, impondo uma série de desafios decorrentes do isolamento físico. Sim, isso é uma verdade. O plástico está por toda parte e é realmente assim que deve ser. Falso. Podemos encontrar plástico em muitos objetos, entretanto, não há plásticos nas roupas que usamos. Falso, porque nós podemos encontrar plásticos nas vestimentas, nos calçados. O plástico decompõe-se facilmente na natureza e não traz impactos ambientais. Ou se fosse verdade, mas ela é falsa. As pessoas ingerem, em média, 5 gramas de plástico por semana, o equivalente a um cartão de crédito. Verdadeiro. Quais foram as 3 etapas da gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico? Na primeira etapa, os participantes deveriam encontrar o plástico oculto na composição de diversos produtos cosméticos e de higiene pessoal. Essa foi a primeira etapa. Na segunda, eles deveriam identificar o plástico em tudo que utilizam no dia a dia, especialmente nos brinquedos. Na terceira etapa, deveriam encontrar plástico nas roupas. Então, respondendo por etapa. Volte à notícia, releia os pontos destacados por você, lembrando que fizemos adaptações, então as atividades coletivas, elas são individuais. E faça uma tomada de nota sobre as informações curiosas que chamaram a sua atenção. Você deve pegar a foto desse quadro e mandar para a professora por e-mail.
A 9, a professora já pediu e vocês fizeram ótimos cartazes, que depois a professora compartilhou também, né? No grupo, estão de parabéns. Depois, fazer a análise, ou seja, a leitura, a observação desse infográfico. Então, o título dele, Tempo de Ser Criança. E aqui nós temos algumas situações, né, que envolve o uso do plástico. Então, o que eu quero ou eu preciso? Será que realmente eu preciso de tudo aquilo que eu tenho? Se você ganha algo e você não quer mais o que você tem para não acumular, será que não poderia ser feita uma doação? Vamos invadir as ruas de brincadeiras, ou seja, que não é que você, principalmente na pandemia, você não pode ir até a rua, né, brincar. Questões de segurança também, é só uma sugestão e uma ilustração da ideia de você brincar mais no seu quintal, de você deixar de usar um pouquinho o videogame, o celular, né? E ter um contato maior com os seus colegas. Desligue os botões, entre em contato com a natureza. Então, se você não mora em um quintal onde tenha grama, onde tenha árvore, mas você pode, de repente, procurar um lugarzinho e, junto com a sua família, plantar alguma florzinha, alguma plantinha, deixar um pouquinho mais verde. Vamos tentar dar um final mais feliz para as embalagens, né? No livro de vocês aparece também esse meio cortadinho. Mas ele fala aqui da coleta seletiva, né? Já falando um pouco da reciclagem. Lógico que nós temos inúmeros conceitos, não é só a reciclagem, mas ele já dá essa sugestão. Depois, nós vamos para a letra B, que ele pede para que vocês realizem o planejamento de uma exposição oral. Nessa questão B, não era necessário realizá-la no livro, porque vocês mandaram áudios para a professora. Então, eu fiz a adaptação da atividade e vocês já cumpriram a tarefa no momento em que me enviaram os áudios. Nas aulas 6 e 7, nós vamos falar um pouquinho do verbete de novo, verbete de curiosidade, daquele tipo, você sabia que? Nesse momento, vocês teriam alguns verbetes para poder ler, analisar e depois da leitura, da análise, lá na questão 3A, existe uma perguntinha. Para que servem esses textos? Bom, se pensarmos em verbete de curiosidade, nós sabemos que são informações curiosas. Mas lembrando sempre que essa informação curiosa eu não posso inventar, tá? Eu preciso que ela seja verdadeira. Então, para que servem esses textos? Os verbetes de curiosidade servem para levar informações curiosas para leitores interessados naquela temática. Lembrando que tem pessoas que gostam de diversos assuntos, outros se interessam mais por alimentação, alguns pelo assunto, por qualquer assunto, na verdade, relacionado à saúde, outros sobre a escola, assuntos escolares, né? Mas tem aqueles que gostam de qualquer assunto. B. O que há em comum entre a maneira que começam e terminam os parágrafos dos dois textos? Ambos usam a reticência, ou seja, aqueles 3 pontinhos, para dar uma ideia de continuidade da pergunta. Eles finalizam com ponto final, porque respondem à pergunta feita. Dizemos que o você sabia que? Ele tem ali 2 etapas, né? Ele tem uma questão, ele tem uma pergunta, uma frase interrogativa e tem uma frase afirmativa. Então, na pergunta, ele já traz a resposta. Por que vocês acham que o verbete de curiosidade começa com você sabia que? Para que o leitor seja desafiado a continuar lendo o texto, a fim de saber mais sobre aquele assunto. Se ele é desafiado, o que vai acontecer? Ele vai ficar curioso
para saber sobre o assunto. D. Em comparação com uma notícia ou com um texto de divulgação científica, vocês acham que os verbetes são textos curtos ou longos? Por quê? Bom, primeira observação que a professora faz é que um verbete, ele precisa ser, no caso de um verbete de curiosidade, ele precisa ser curto, senão o leitor desinteressa daquela pergunta, daquela curiosidade, daquela informação, certo? Curtos, porque trazem informações específicas sobre uma curiosidade, enquanto que o texto de divulgação científica aborda diversos aspectos, então ele acaba sendo mais longo, assim como uma notícia. A notícia, ela precisa trazer mais informações para o leitor, então ela tem que ser mais, ela acaba sendo um texto, né, escrito de uma forma maior. E que tipo de informações os verbetes de curiosidade podem trazer? Bom, nesse caso, várias informações de vários assuntos. Trazer informações variadas. Após vocês compartilharem, né, que já foi compartilhado lá no grupo, as respostas das questões anteriores, organizem coletivamente o preenchimento do quadro. Lembra que a Pro falou que as atividades de âmbito coletivo, elas passam a ser individuais, certo? Então, análise do texto. Você sabia que vocês deveriam colocar nesse quadrinho, né, nessa tabela, a divisão do texto sobre o que fala e onde circulam, com poucas palavras, de forma específica. Vamos pensar. Divisão do texto. Ela é dividida em pergunta e resposta, basicamente, uma frase interrogativa e uma frase afirmativa. Sobre o que fala? Assuntos variados. Onde circulam? Em vários ambientes, em vários lugares, em várias cidades, em vários círculos, digamos assim, sociais. Por que a professora está falando isso? Porque às vezes existem alguns verbetes, né, de curiosidade mais específicos para aquele público. Por exemplo, o professor adora verbete de curiosidade relacionada à educação. O médico sobre a saúde. Mas isso não nos impede de cada um gostar de assuntos diversos. Mas como nós falamos, às vezes tem alguns específicos que, dependendo da atividade profissional, dependendo do seu interesse, vão chamar mais a atenção, ok? Assim, nós encerramos a nossa sequência sobre verbetes. A próxima, né, o próximo vídeo, ele vai trazer ali mais informações, porém, mais informações no caso da sequência didática 3, né? Mas, só para finalizar, nós temos aí a aula 8, né? E ela vai até a aula 10, que a professora fez uma adaptação. Então, o que eu solicitei para vocês é que vocês produzissem verbetes, mais verbetes variados. Então, na verdade, vocês, lá no início, vocês produziram verbetes de animais, depois foram de assuntos diversos e agora a Pro pede para vocês colocarem mais verbetes. Se nós vamos montar a nossa enciclopédia, e ela não será só de animais, né, ela vai ter outros assuntos também, seria necessário mais informações. Planejando é do âmbito pessoal, então você vai escrever para quem, né? Onde será exposto? Provavelmente nós vamos montar algo impresso para deixar na escola e para estar compartilhando depois com as famílias. Quais temas serão escolhidos? Bom, nesse momento você escolhe o tema que mais gostar. Aqui ele dá a sugestão, na verdade, né, de 3 tirinhas aí para você escrever os seus verbetes. Mas se você quiser escrever mais que 3, será muito bom. Lembrando que você precisa ter as informações verdadeiras, tá certo? Essa aqui não é necessário fazer. E assim nós encerramos a nossa sequência 3.
Até o próximo vídeo. Opa, sequência 3, nós vamos iniciar, né? Nós estamos encerrando a sequência sobre verbetes, que é aquela que no livro de vocês tá em vermelhinho, é a sequência didática 2, perdão, tá? Encerrando a sequência 2 e no próximo a sequência 3. Até o próximo.